e participem em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Então abra as suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 36, Lucas capítulo 7, perdão, queridos, Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50, nós vamos ler juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Aquela pregação sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Nós vamos ler juntos aqui, Lucas 37, não, eu cismei com o 37, acho que é o próximo que eu vou pregar. Lucas capítulo 7, verso 36 até o 50, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. E quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz a mestre. Um certo credor tinha 2 credores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, pediu-lhes perdão a ambos. E diz-lhe, pois, qual deles amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E diz a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé a salvou, vai-te em paz. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, a qual foi lida e será ministrada neste momento. Peço, Senhor, que o Senhor dai-me unção, graça, misericórdia, Senhor, que teu Espírito Santo possa me usar esta noite, Senhor, com poder e autoridade, para pregar essa mensagem da forma que o Senhor quer, Pai, para que ela entre a cada coração dos meus irmãos da forma que ela foi enviada e produza o efeito para a qual ela foi enviada. Peço apenas, Pai, que o Senhor me perdoe e que o Senhor me ajude, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu dei o título a esta mensagem: a teologia do quebrantamento. A teologia do quebrantamento. Nós lemos aqui Lucas 36, uma passagem bastante conhecida. E muitas vezes, queridos, nós entramos na presença de Deus com o currículo de Simão. Para os irmãos que ouviram aqui a mensagem, um fariseu chamado Simão resolveu dar um jantar e chamou Jesus à sua casa. E a palavra diz que Jesus, estando nessa festa, veio uma mulher e começou a beijar os pés de Jesus, e chorar com as lágrimas, e secar com o cabelo, ungir com unguento. E esse Simão que convidou Jesus à sua casa, ele era fariseu, ele não concordava com Jesus. Então, dá a entender que ele chamou Jesus até a sua casa, esperando ali pegar uma palavra ali mal falada por Jesus e reverter, pegar Jesus ali como um troféu para ele, sabe? Tipo, pegar uma palavra ali de Jesus e de alguma forma perverter a palavra, essa é a palavra que eu estava procurando, para que ele pudesse acusar Jesus de alguma coisa. Mas Jesus é perfeito, Jesus sabia os seus pensamentos, e acaba que Jesus dá uma lição para esse homem através da vida de uma mulher pecadora. E muitas vezes nós chegamos à presença de Jesus com o currículo de Simão.
né? Os fariseus eram tidos como os entendidos da lei, aqueles que mais sabiam da lei ali em Jerusalém, em todo Israel, e eram respeitados por isso. Então talvez nós chegamos diante de Jesus cheio de conhecimento, mas com um coração diferente do coração dessa mulher. E nós saímos muitas vezes da igreja sem receber o milagre que essa mulher recebeu, que é a salvação. E o cenário era este, né? O cenário era posto uma mesa, todos estavam nessa mesa e aconteceu essa situação. E hoje aqui há uma mesa posta, porque Jesus está aqui, não eu que digo isso, é a palavra de Deus que diz isso. O banquete também não é comida material, mas é a revelação da palavra de Deus. Então nessa casa, queridos, para começar, nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos a pessoa que oferece o teto e aquela que entrega o trono da sua vida. Temos aquele que não tem o convite, mas ele traz o coração. O outro tem a casa e oferece o teto. O outro não tem o convite, ele vem de penetra, mas ele oferece o coração para Jesus. E ali, esse ato da mulher, nós podemos chegar à conclusão que foi um ato premeditado. Porque ela já chegou ali com um vaso de alabastro, era um nardo, era um perfume caríssimo ali. Aquele que ela levou custava 1 ano de trabalho. Então ela já foi ali com aquele perfume, com aquele unguento na presença de Jesus. Então nós temos que foi um ato premeditado. Ela sabia que Jesus estaria naquela casa. Ela se preparou para estar ali, ela já planejou como que ela se achegaria diante de Jesus. Por que você está falando isso, pastor? Porque você está aqui hoje. Você planejou estar aqui hoje. Muitos de vocês estão cansados, trabalharam, estão com sono, mas vocês falaram assim: hoje eu vou na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Então, assim como essa mulher, eu creio que muitos ou todos nós viemos aqui trazer o nosso coração e colocar aos pés de Jesus. Assim como ela, nós premeditamos estar aqui. Ela sabia, ela comprou o vaso, e assim é a fé, queridos, assim é a nossa fé. A nossa fé, ela é planejada. A nossa fé, ela não é dada ao vento ou à onda do mar que é jogada de um lado para o outro. A nossa fé, ela é planejada, ela é premeditada. A fé é uma escolha que você faz. Eu escolho crer em Jesus. Essa mulher escolheu crer em Jesus. E ela também era uma mulher que foi determinada para esse determinado ato aqui, né? Ela era uma mulher pecadora, queridos. A Bíblia diz que, ali fala assim, uma mulher pecadora, mas se você for lá na tradução e você pegar ali o original, você vai ver que a pecadora que fala ali é um ato de porneia. Queria dizer que aquela mulher era ligada à prostituição, ela era uma prostituta. Então, só por ser mulher, ela já não podia estar nessa festa. E uma mulher com os pecados que ela tinha, segundo os fariseus, não podia sequer se apresentar nesse lugar. Mas essa mulher, né, ela sentia que ela não tinha nada de si para entregar a Jesus. Olha só o que é a pessoa arrependida, queridos. Ela reconhecia os seus pecados, ela falava assim: eu não tenho valor nenhum para estar ali na presença de Jesus, mas eu vou comprar um vaso de alabastro. 1 ano de salário, 1 ano de trabalho, eu vou derramar nos pés de Jesus, porque de mim eu não tenho nada para dar para Ele, então eu vou levar alguma coisa de valor para Ele. Então ela sentia que dela nada tinha de valor, enquanto o fariseu estava cheio de si. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele. E quantas vezes nós vimos a casa do Senhor com o coração de Simão, e nós deveríamos vir à casa do Senhor arrependidos como a mulher pecadora. Simão convidou Jesus porque ele queria esse troféu, né? Ele queria ter Jesus à mesa. Jesus estava ali, queridos, né? No auge do seu ministério, curando, pregando a palavra, curando enfermos, expulsando demônios. Então Jesus estava bem falado em Jerusalém. E aquele fariseu, ele quis pegar uma carona ali, Jesus lá com 1 milhão de seguidores lá, e ele só com 2, né? Ele falou: não, preciso aumentar meu seguidor, vou trazer Jesus aqui para mim, aqui, que eu vou ganhar mais like, que meu Instagram aqui vai bombar, Nando. Então ele levou Jesus lá como um troféu para a mesa dele, né? E a mulher não, a mulher invadiu o jantar. O homem queria um troféu das mãos de Jesus, mas a mulher, ela queria se humilhar aos pés de Jesus, porque ela não precisava de um troféu, ela não precisava de dinheiro, tudo que ela precisava era da salvação e de um Salvador, Jesus Cristo, sobre a vida dela.
E muitas vezes, queridos, esse é o perigo que nos traz a religiosidade. Muitas vezes nós somos mais religiosos e menos constrangidos, mais religiosos e menos arrependidos na presença do Senhor, né? O perigo da religiosidade é que ele nos ensina a ser bons anfitriões, como Simão. Ele foi um bom anfitrião, ele deu um jantar para Jesus e levou na casa dele. Mas isso nos ensina, queridos, que muitas vezes isso nos faz esquecer de ser adoradores na presença do Senhor. E é disso que nós vamos falar. Simão deu um lugar, mas a mulher deu a honra para Jesus. Nós temos que dar a honra para Jesus em todos os lugares. Simão deu a casa, mas a mulher deu as lágrimas. Mais agrada a Deus, queridos, você dar as suas lágrimas do que você dar a casa, dar tudo que você tem. Jesus, ele prefere um coração quebrantado. E hoje, né, a pergunta que o Espírito Santo faz para a igreja é assim: Jesus hoje aqui, ele é o nosso convidado ou ele é o dono dessa casa? Eu deixo vocês responder. O dono, né? O dono dessa casa. Jesus é o dono dessa casa. Seja bem-vindo, Jesus. Então nós vamos aqui entrar na ministração aqui, para que possamos entender aqui, que no reino de Deus, quem não desce aos pés de Jesus, nunca alcança a face dele. Primeiro você tem que chegar nos pés, para que você possa estar face a face com ele. Então nós vamos já aqui para a ministração. Primeiro ponto que eu anotei aqui: Simão, ele convidou Jesus, mas ele não honrou Jesus. Nós vimos aqui na palavra, né, Jesus falando para ele aqui, ó, não me deste o ósculo, mas essa que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiste o meu pé com unguento. E por aí vai. Jesus repreendeu ele, porque ele chamou Jesus na sua casa, mas não honrou. Então, queridos, sempre que nós convidamos Jesus para a nossa vida, nós temos que honrar a Jesus. Naquela época, todo anfitrião que convidava alguém, ele tinha que levar a sua casa e dar um ósculo santo. O que era um ósculo santo? Era um beijo na cabeça ou aqui no rosto, né? Você convidava alguém, você dava um ósculo, ou um beijo na testa, simbolizando ali as boas-vindas. Também ele ungia a cabeça da pessoa com azeite, simbolizando respeito, porque quem era ungido eram reis, né? Os reis eram ungidos ali. Alguém visitava a sua casa, você ia lá naquela época e derramavam um azeite ali sobre a cabeça daquela pessoa. E também tinha uma coisa muito importante ali que Simão esqueceu, mas que a mulher fez. Quando você convidava alguém na sua casa naquela época, mandava os servos lavar o pé daquelas pessoas. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Lavava os pés daquelas pessoas. Em nenhum momento Simão foi hospitaleiro com Jesus. Ele recebeu Jesus na casa dele e deu um banquete, mas ele não foi hospitaleiro como mandava a regra daquela época. Então, quando a mulher soube que Jesus estava ali, visitante daquela noite, ela não hesitou, ela foi lá e esteve lá, e presenciando que Jesus não estava recebendo todas essas honrarias devidas, imediatamente, né, ela saiu da onde ela estava ali, subitamente, e fez todas aquelas honrarias na presença do Mestre. E eu pergunto para você, você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Já, pastor. Mas você deu a honra que ele merece? Você falou assim: Jesus, seja bem-vindo nessa casa, porque aqui o Senhor não é convidado, aqui o Senhor é o dono. Toma a chave da minha casa, toma a chave do meu coração, toma a chave da minha família, do emprego, do que quer que seja, porque a partir de agora é o Senhor que controla a minha vida. Então, queridos, não trate a presença de Deus com normalidade. Às vezes a gente vem na igreja, né, e vem por via, cumprir uma tabela, minha escala, deixa eu ver, se o pastor termina 9h45 eu vou embora, é uma escala. Mas não, nós não podemos tratar aquilo que é sagrado como algo comum, né? Teve 2 jovens que acenderam incenso, né, no templo de Deus lá, e foi fogo estranho, e eles foram consumidos. O que é sagrado não pode ser considerado comum, porque é a presença do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos disso.
Mas eu creio que hoje Deus está levantando, queridos, através da vida de vocês aqui presentes. Vocês estão aqui escolhidos a dedo, não é à toa que você veio aqui receber essa palavra. É através dos que estão aqui, dos que estão acompanhando pela live, que Deus está levantando uma geração, um grupo de pessoas que vai amar Jesus com a intensidade dessa mulher, que vai adorar Jesus, que vai se prostrar aos pés de Jesus. Porque, queridos, a presença de Deus na nossa vida sem honra é indiferença. Eu só convido Jesus na minha vida quando eu quero receber alguma coisa dele. Depois que ele não faz o que eu quero, eu não convido mais, eu não honro ele mais. E o que ele já fez não valeu de nada na minha vida? Honre Jesus todos os dias, honre Jesus com todas as suas forças. Simão ofereceu o teto, mas negou o trono. Essa mulher deu o trono para Jesus. Ele queria a presença de Jesus para validar o seu status, como eu falei. E eu pergunto para você, você tem convidado Jesus para ser o Senhor da sua casa? Ou você tem convidado Ele para ser um hóspede temporário na sua vida? Vou dar um exemplo bíblico para você, sobre honra. A Bíblia fala que a Arca da Aliança foi levada pelo povo inimigo de Israel. Em determinado momento, Davi vai lá e acontece muitas coisas, eu não vou falar agora, ele consegue recuperar aquela arca. E quando ele chega diante do palácio lá, Davi ele se empolga, ele tira a roupa, ele começa a dançar, e a sua esposa Mical está na janela. E Mical, ela vê aquele momento de adoração verdadeira, de alegria que Davi estava por recuperar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e ela reprova ele, ela dá uma palavra de reprovação para ele. Cuidado com isso, queridos. Cuidado quando o seu irmão está adorando, mas você está condenando a adoração do seu irmão. Aquela mulher estava adorando Jesus aos pés dele, mas o fariseu estava condenando a adoração dela. Cuidado porque Mical, ela condenou a adoração de Davi, e Deus a fez estéril até a sua morte, ela nunca deu nenhum filho para Davi. Cuidado porque a reprovação da adoração, ela causa esterilidade. Então, se você vê o seu irmão adorando, e você sentiu ali, mas é que está adorando demais, você já fala, está repreendido em nome de Jesus. Abraça com o irmão que está adorando e adora igual a ele ali, ou mais do que ele, em nome de Jesus. Outro ponto aqui, se os de dentro não fazem, Deus chama os de fora. Isso lembra aquela parábola do grande banquete, que um homem deu um banquete, ele chamou as pessoas importantes, depois cada um saiu dando uma desculpa, eu comprei uma propriedade, eu vou casar, eu não sei o que, cada um deu uma desculpa, e ele mandou chamar os de fora, os pobres, os mancos, os mendigos. Da mesma forma, o reino de Deus, a impressão que passa é que Simão convidou com segundas intenções, talvez para testar, para pegar alguma falha de Jesus ali, Ele não honrou Jesus de forma nenhuma, mas a mulher que veio de fora, que nem deveria estar ali, que era uma pecadora, ela fez muito mais do que Simão, que era de dentro da casa. E muitas vezes, queridos, nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, nós não damos a devida honra a Jesus, a honra que Ele merece. Vou dar um exemplo para você. Tem muitas religiões que nós julgamos como seitas, julgamos como erradas, e nós não estamos para julgar, porque nós não somos fariseus, nós somos pregadores da palavra de Deus, e eles têm muito mais fé do que nós. Tem gente que sai aqui, caminhando aqui, de Barueri, vai caminhando até uma cidade lá, para fazer uma adoração, e a gente aqui para vir na igreja, falar, vai ter o culto de mulheres, você fica pensando 20 vezes, você coloca a roupa da máquina de lavar na frente, você coloca, eu tenho que dar comida para o meu cachorro, eu tenho que trocar o pneu do carro, eu tenho que limpar a casa. Você não tem que limpar a casa todo dia? Você não tem que lavar roupa todo dia? Por que quando é uma coisa para o reino de Deus, você fica colocando empecilho? Aquela mulher que veio de fora, ela fez a obra ali. Então, não se acomode, eu já estou dentro da igreja mesmo, eu já sou de Jesus e eu não quero fazer nada por Ele. Deus não trabalha com posição, Ele trabalha com disposição. Não adianta você chegar e falar assim, mas eu já sou um diácono, eu sou um pastor na casa de Deus. Grande coisa isso para Deus. Deus, Ele não liga para currículo, para sua posição, Ele liga para sua disposição. Posição é diferente de disposição. Então, queridos, se você se posicionar, Deus vai te usar. Pastor, até agora eu tenho feito errado, eu não me posicionei, mas se posicione agora, a partir de hoje, comece a se posicionar, sabe? Tem o irmão muito amado, que ele está com a gente há bastante tempo, e
eu fiquei feliz de ver ele de volta no ministério. Ele se posicionou, ele falou assim, não importa o que falar, não importa que eu deixei de fazer, Deus é comigo e acabou, e é isso que essa mulher fez. Ela se posicionou, e nós temos que se posicionar. Sabe, muitas vezes a gente fica acomodado. Não, pastor, está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Tem que melhorar. Jesus merece sempre o melhor, sabe? Deus não tem compromisso com o título. Muitas vezes, não, pastor, mas eu sou ungido a profeta do fogo pentecostal. Tá bom, maravilha, glória a Deus por isso, mas mostra aí o seu dom, serve na casa do Senhor com alegria. A mesa de Jesus nunca fica vazia, queridos. A conversa é essa. Se nós não fizermos, nós que estamos diante da mesa não fizermos, Deus levanta os de fora para fazer. Essa mulher, ela veio ali, ela invadiu ali o jantar e ela fez o que tinha que ser feito. Se o dono da casa não honrou, os de fora vão honrar. Vou dar um exemplo aqui de Israel. Israel não quis saber de Deus. Então a graça foi aberta aos gentios, que somos nós. E se os gentios não quiserem saber, Deus vai abrir a graça para outros, queridos. Então não perca a oportunidade de servir a Deus, sabe? Se Deus, eu pergunto para você, se Deus procurasse hoje em você, Ele encontraria mais títulos ou mais disposição? Essa aqui é forte. Se Deus procurasse hoje em você, Ele encontraria você falando mais, mas eu sirvo a Deus há 20 anos, título. Mas eu sou pastor, título. Mas eu louvo, título. Ou Ele encontraria assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O pastor fala assim, está precisando de uns homens aí para carregar lata de concreto. Mas eu sou o pastor Rafael, olha meu terno. Eu não vou carregar lata de concreto. Pior que eu vou, eu carrego lata de... Eu tenho essa cara de menino, né? Menino de apartamento, mas eu carrego concreto, viu, querido? Eu carrego concreto sim, viu? Mas Deus está procurando pessoas dispostas, entendeu? Deus quer que você trabalhe na obra dele ali, seja disposto como essa mulher foi. Né? Davi, para você ter uma ideia, o rei Davi, o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, lá falou, olha, eu vim aqui ungir o rei que Deus falou que está aqui, é um dos seus filhos. Aí tem lá um monte de homem, tudo na casa lá. Qual era o único que estava trabalhando? Davi. Qual que era o que foi ungido a rei? Davi. Deus procura quem está trabalhando, viu? Fica bobeando aí que Deus te pega. Outro ponto aqui, queridos. Para Simão era só uma refeição, mas para a mulher era um momento de transformação. Pode ser que isso aqui seja só mais um culto para você, mas para muitos aqui é uma oportunidade de transformação. Porque o mestre está à mesa. O mestre está à mesa. Ela entendeu que Jesus não era um convidado comum. Ele era o dono de todas as coisas. Ele era o dono do perdão, o dono da graça, o dono da bênção que ela precisava. Ela viu a chance de tornar alguém que jamais ela seria sem Jesus. Ela era uma mulher pecadora, queridos. A palavra diz que ela era uma prostituta. Naquela geração, naquela época, a mulher já era desrespeitada. A mulher não tinha o devido valor, como ela conquistou, né, até hoje, e vai conquistar muito mais, mas não tinha valor nenhum naquela época. Ainda mais a profissão que ela escolheu, né, então, dali era para o caixão e é condenada ali. Pelos fariseus, aquela mulher devia morrer. Então ela entendeu que Jesus não era um convidado comum e que só Ele podia mudar a sua vida. E talvez você veio aqui hoje, porque você falou assim, olha, eu não acredito, eu não sei, mas eu sei que se eu for lá, Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida, né? Então, para de tratar os momentos espirituais como um momento de rotina. Esse não é mais um culto, esse é o culto ao Senhor. Pode ser que a gente amanhã não esteja mais aqui, mas esse aqui é o último culto que eu vou entregar ao Senhor com toda a minha força. E que esse seja o culto mais animado, né? Um culto que você entregue ali sua vida ao Senhor. Hoje pode ser o dia da sua virada. Quem diria que poderia acontecer algo tão extraordinário num jantar, na casa de um fariseu, mas ali a mulher mudou a vida dela. Quem discerne o momento de transformação, queridos, quem discerne o momento de transformação, não discerne e perde a oportunidade. Se você não sabe que você está recebendo uma oportunidade do Senhor, cada culto, cada palavra que é pregada aqui, não importa quem seja,
você está perdendo oportunidades. E tem irmão que está pegando a oportunidade e está sendo muito abençoado, sabe? Então eu pergunto para você, né? Porque assim, o milagre ele não depende da santidade, da sua santidade, ele não depende também do ambiente. Não, eu vou na Núclea porque lá está o milagre. Não, eu vou lá porque eu me santifiquei e eu mereço o milagre. Vou falar uma coisa para vocês, nós merecíamos, sabe o quê? O inferno, todos nós. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. Aí vem Jesus, dá todo o seu sangue, é morto, crucificado, ressuscita ao terceiro dia, vence a morte e o inferno e nos concede a libertação eterna e a salvação eterna. Nós só merecíamos o inferno. Então, não acha que é direito seu, não. O direito é meu e eu sou comportado, eu mereço, eu fui um bom menino. Jesus não é Papai Noel, Jesus é o Rei Supremo. Então eu pergunto para você, você tem ido para a igreja para cumprir um protocolo e receber aquilo que você quer? Ou você vem todas as vezes na igreja para tocar em Jesus e adorar Ele, e amar Ele, e agradecer Ele pela grande obra que Ele fez na sua vida? Sabe, Zaqueu foi um outro que deu um jantar para Jesus, só que Zaqueu se transformou. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e falou: Zaqueu, eu vou jantar na sua casa hoje, vou pousar na sua casa hoje. E foi dito que hoje houve salvação nesta casa. Quem dera este fariseu fosse como Zaqueu, né? E convidasse Jesus ali de todo o seu coração. Outro ponto aqui, ela não fala nada, ela faz. Pode procurar no texto bíblico aqui, ó. Vê se essa mulher falou alguma palavra. Desafio você, alguém aqui viu ela falar alguma palavra? Ela não falou nenhuma palavra, ela só chegou e adorou, sabe? Às vezes, queridos, a atitude fala mais alto do que as palavras. Eu vi uma frase que não é da minha autoria, que diz assim: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Isso é a pura verdade. Que adianta eu pregar uma palavra linda e lá fora eu ser outra pessoa? Como é que eu vou trazer pessoas para Jesus? Isso não traz ninguém para Jesus. O que traz pessoas para Jesus é o nosso exemplo de vida. É você dever uma conta e pagar. É você ser uma pessoa honesta. É você falar de Jesus. É você dar bom testemunho. Isso daí as pessoas vão olhar e não precisa nem você pregar com a sua boca. Elas vão vir até você. Sabe? A gente testemunha isso na própria vida. Então nós temos que ter menos discurso espiritual e mais prática espiritual. O que é prática espiritual, pastor? Sair expulsando demônio? Não, é o fruto do Espírito. É você ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama, uma pessoa paciente, uma pessoa que busca sabedoria na palavra de Deus. Será que nós temos feito isso? Sabe, a prática vale mais do que o discurso. No reino, queridos, no reino de Deus, trazendo para essa situação aqui, as lágrimas dessa mulher teve mais autoridade espiritual do que se fosse pregado 1000 sermões. O que move o coração de Jesus é um coração quebrantado, é um coração humilde. O que moveu Jesus foram as lágrimas a seu pé, uma mulher verdadeiramente arrependida se achegando a Jesus. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você adorou Jesus de verdade? Como é adorar Jesus de verdade, pastor? Qual foi a última vez que você adorou a Jesus que te custou algo? Que você teve que cancelar um compromisso para adorar Jesus? Que você teve que renunciar ao seu orgulho e pedir perdão para o seu irmão? Qual foi a última vez que você teve que ser perdoado? Qual foi a última vez que você teve que perdoar alguém? Isso é verdadeira adoração ali a Jesus, queridos. Jesus prefere menos palavras e mais atitude. Veja o exemplo de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 22. Jesus chega para ele e fala: Abraão, você vai ter que sacrificar o seu filho, o seu único filho. E Abraão não questiona, Abraão pega o filho dele, pega a lenha, pega o cutelo e vai com o filho dele para o sacrifício. Até a hora que ele ergue para imolar o filho dele, o anjo fala: Abraão, não faça nada ao menino, você já provou a sua fé. Qual foi a última vez que você adorou a Deus dessa maneira?
que você fez um sacrifício verdadeiro para Deus. Quem não adora, queridos, só observa. A palavra diz aqui nesse texto que nós lemos na palavra de Deus, que o fariseu observava a mulher fazer aquilo, mas ele observava e criticava a mulher. Simão não adorava, ele apenas observava. E muitas vezes nós somos apenas observadores do reino de Deus. Nós somos espiãos, sabe? A verdadeira adoração sempre terá críticos. Você vai estar adorando a Deus e alguém vai estar te criticando. Sabe, o que não pode acontecer, quer dizer, você parar de adorar por causa deles. Eu preguei semana passada, retrasado aqui, sobre Isaac. Isaac, ele cavava os poços, os filisteus enterravam o poço dele. Ele lá cavava outro, eles enterravam. Ele lá cavava outro, ele enterrava. Até uma hora que os filisteus falaram assim, não adianta atrapalhar esse homem, porque Deus protege ele, nós vamos ter que ser amigo desse cara. Muita gente vai tentar atrapalhar a sua adoração, mas não pare de adorar por causa deles, porque a adoração move o coração de Deus. Não se torne um espectador também da presença de Deus. Eu fui na igreja lá, eu vi as bênçãos, Deus abençoou o irmão lá, outro irmão e o outro irmão. Não, seja participante da bênção de Deus, adore a Deus que você também vai ser abençoado. Sabe? Continue adorando. Quem não participa do mover, critica o mover, né? Então eu pergunto para você, nas reuniões de oração, nos cultos, você tem gastado mais tempo analisando aquilo que está sendo feito, os exageros, a palavra que está sendo pregada? Eu não concordo com essa palavra que pregou. Você está analisando a palavra que foi pregada. Você não está recebendo a palavra. Mas eu não concordo. Quando o pastor nem fez apelo, o irmão foi lá na frente. Não se faz isso no culto. Fariseu. Sabe, às vezes você critica a adoração do outro, mas você não oferece nada melhor para Jesus. Você está sendo mais Simão e menos a mulher pecadora. Então eu pergunto para você, né? Nas reuniões de oração você tem gastado mais tempo analisando ou adorando a Deus? Veja o exemplo de Eli. Eli só observava. A palavra diz que Eli era o profeta de Israel, né? Sacerdote, sumo sacerdote de Israel. Ele tinha 2 filhos, um chamava Hofni e outro Finéias. Se eu não me engano, são esses nomes. E diz a palavra que os filhos deles profanavam o templo, comiam da gordura do sacrifício e levavam mulheres para dentro do templo. E Eli, o sumo sacerdote, ele não fazia nada, ele só observava. E a palavra do Senhor diz que ele não corrigia e tudo se perdeu. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a vida, ele perdeu tudo, perdeu o posto de sumo sacerdote. E muitas vezes nós somos apenas observadores do reino de Deus e não participantes. Nós temos que ser participantes do reino de Deus. E se você vê algo errado, denuncie, fale, repreenda, porque nós não podemos aceitar aquilo que é errado. Jesus não se impressiona com o currículo, eu falei isso aqui no começo. Simão era fariseu, entendido da lei, mas isso para Jesus não valia de nada. O que vale para Deus é o seu coração. Quando Samuel esteve lá na casa de Jessé para escolher um dos filhos, Jessé olhou primeiro o filho mais velho e falou, deve ser esse daqui. Aí Deus fala para ele, não se engana, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então Deus está vendo cada coraçãozinho aqui hoje. Se você é adorador, se você veio aqui para reparar, Ele está vendo o seu coração, sabe? Então Deus, Ele conhece. No Salmo 51 diz assim, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, queridos, um coração quebrantado. Você reconhecer a sua miséria, que você é um pecador, que você precisa de Jesus, Deus jamais vai te desprezar. Agora você chegar todo altivo diante de Deus, Senhor, eu entendo da palavra, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu participava de muitas coisas, e eu fazia, eu acontecia. Cuidado com a soberba, porque isso daí não conquista o coração de Deus não. O que conquista é humildade, sabe? Então, queridos, Deus está olhando para o seu coração agora, e Deus sabe como é o seu coração, Deus sabe as suas lutas, Deus sabe o seu passado, Ele está tratando o seu coração agora, através dessa palavra, né? Deus, Ele não olha para diploma, mas Ele olha para cicatrizes, para lágrimas, para momentos de turbulência, para momentos que era para você ter desistido de tudo, Jane, mas você não desistiu, você continua perseverando na fé, sabe? Na vida não falta motivos para a gente desistir, mas
cada vez que você não desiste, Deus ele vai lá e anota, ele fala assim, isso aqui foi uma verdadeira adoração para mim. Cada vez que você não desiste de Jesus, você está o adorando. E eu pergunto para você, se Deus ele removesse da sua vida tudo que você acha que você é, se ele removesse os seus cargos, as suas funções, no seu trabalho, na igreja, o que sobraria diante dele? O que Jesus ia ver diante dele? Não, eu sou analista, programador, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou piloto de Fórmula 1, eu sou levita, eu sou não sei o que, eu sou isso, sou aquilo. Agora tira tudo isso que você acha que você é. O que sobra ali para Jesus? É isso que Jesus quer que você apresente diante dele. Você fala assim, Jesus, eu sou o pó. Eu vou até dar um exercício para vocês, olha só, vê agora aqui na cabeça, aqui, ó. Pega um vaso de planta, coloca terra nele, não coloca nada, não coloca uma semente, não coloca nada, e põe lá na sua casa. Toda vez que você passar por aquele vaso, você olha para ele e você fala assim, é aquilo ali que eu sou pó, do pó eu vim, ao pó eu voltarei. Se recolhe na sua insignificância diante de Deus. Se nós achamos que somos alguma coisa, ou se de fato nós somos alguma coisa, é pela permissão de Deus, e não porque nós somos nada, porque nós não merecíamos nada. Exemplo bíblico, Saul e Davi. O povo pediu a Deus um rei, e foi escolhido Saul como rei. Saul parecia rei, Saul se tornou rei, tinha o trono do rei, a coroa do rei, a aparência de rei, tinha o reino do rei, ele tinha tudo de um rei, mas ele não tinha um coração de rei. E o momento que esse coração, que não era um coração de rei, ali levantado por Deus, se revela, Deus levanta outro rei para ele, que foi o rei Davi, conhecido como o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Porque o título não impressiona Deus, rei não impressiona Deus, presidente não impressiona Deus, governador não impressiona Deus, mas o homem segundo o coração de Deus impressiona Deus. Outro ponto aqui, o pecado para, mas você continua. Simão ali, para Simão aquela mulher era um caso perdido. Eu falei para os irmãos, ele estava julgando ela, mas ficou claro que a partir do momento que Jesus falou assim, vai, os seus pecados foram perdoados, você foi salva. A partir dali o pecado parou, mas a vida da mulher continuou, porque ela recebeu a salvação, ela foi perdoada, pelo único que pode perdoar pecados, que era Jesus Cristo. Simão não podia perdoar pecados, os convidados não podiam perdoar pecados, o único que podia, que pode, que sempre poderá perdoar pecados é Jesus Cristo, e esse perdoou o pecado dela. E é o mesmo que está aqui hoje, que vive, que reina para sempre, o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Aquele mesmo que perdoou a mulher é o mesmo que perdoou o meu e o seu pecado, o pecado de todos que aqui estão. E todos que receberam gratuitamente o perdão dos pecados através de Jesus. Jesus declara, a partir desse momento que você se converteu e entregou a vida para mim, o pecado parou na sua vida, e você deve continuar. Deixe o pecado e continue você. Sabe, não aceite viver preso a ciclos de pecado do passado. Às vezes você tem um pecado lá de estimação, e você pecou, e Jesus te perdoou, e você pecou de novo, e Jesus te perdoou de novo. É necessário arrependimento, é necessário verdadeiro arrependimento, é necessário você pegar aquilo de melhor, aquilo de mais caro que você tem, aquilo que você acha que é mais importante na sua vida, e você pegar e deixar de lado e falar, Senhor, isso aqui não vale nada, o que eu ganhei de mais precioso na minha vida foi a salvação eterna, é morar contigo nas alturas, é reinar com Jesus por toda a eternidade, queridos. E muitas vezes nós desvalorizamos isso. Hoje Deus está quebrando cadeias, está quebrando corações de pedra, corações duros. O que te prendia não vai mais te prender, você está liberto em nome de Jesus. Sabe, a graça ela apenas não perdoa, mas ela interrompe ciclos de pecado, ciclos de maldição na sua vida. Quando eu vejo um culto assim, pastor, o culto da quebra da maldição, eu fico com 2 pés atrás, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus já levou sobre si toda a nossa maldição, o nosso pecado, a nossa dor, o nosso sofrimento.
E cada vez que eu vou no culto de quebra de maldição, eu estou quebrando de novo aquilo que Jesus já quebrou? Não. O que tem que haver em nós, queridos, o que quebra a maldição de verdade na sua vida é arrependimento, é você adorar a Deus verdadeiramente, é você entregar a sua vida para Ele de verdade. Pastor, mas eu estou desanimado, eu não quero nem mais viver. Entrega para Jesus. Você não quer mais viver, entrega para Ele. Rios de água viva fluirão do seu ventre, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Sabe, o perdão de Deus, Ele não é só um apagador do pecado, Ele é um motor que te move para o futuro, Ele ajuda você a remar, Ele ajuda você a avançar na sua vida. E eu pergunto para você, você ainda define pelo erro que Jesus, você ainda se define pelo erro que Jesus já te perdoou? Ou você já assumiu a sua nova identidade em Cristo? Lembra do que eu falei agora? Jesus já levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas dores. Leia lá no livro de Isaías. Se a palavra fala que Jesus já levou, não tem mais maldição. Ao fazer um culto da quebra da maldição hereditária, a partir do momento que você aceitou Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, queridos, verdadeiramente, e que cada vez que você tem a oportunidade na sua vida, você adora Jesus em espírito e em verdade, essa maldição não existe mais, porque ela já está sobre a cruz de Cristo, já está lançada sobre Cristo. Você não precisa de oração de quebra de maldição. E eu trago um exemplo para você aqui, já vamos caminhar para o final. O endemoniado gadareno. Quem lembra que Jesus pegou os discípulos e falou assim, olha, vamos atravessar o mar da Galileia, e isso era noite, e Jesus atravessa a noite, enfrenta uma tempestade, vai lá para a região de Gadara, por causa de um homem, por causa de uma vida importante para Jesus. Se tiver uma vida aqui, que está se arrependendo dos pecados, está falando, Senhor, eu vou largar esses pecados, eu parei com isso daí, Senhor, agora minha vida pertence a Ti, já valeu a pena todo o sacrifício que Jesus fez, porque é por causa de você que Jesus morreu naquela cruz. E Jesus atravessa o mar da Galileia, e Ele expulsa os demônios daquele homem, e a partir daquele momento, aquele homem se torna um novo homem. O pecado dele ficou para trás, os demônios ficaram para trás, e a partir dali, a vida dele se torna uma outra vida. Sabe, queridos, para chegar aos pés de Jesus é necessário você descer também. Aquela mulher, ela se prostra aos pés de Jesus. Isso fala um pouco sobre humildade. Nós temos que ser pessoas humildes. Jesus não faz distinção ou distinção de pessoas. Para Jesus, todos nós temos o mesmo valor. Não tem um filho preferido de Jesus, não. Enquanto Simão olhava para as mãos de Jesus, querendo algo de Jesus, querendo talvez ali tirar, né, uma casquinha de Jesus ali, a mulher olhava para os pés de Jesus, onde estava a cura, a salvação e a redenção. E eu pergunto a você, você veio olhar para as mãos de Jesus para buscar algo que Ele pode te dar? Ou você veio se entregar aos pés de Jesus para agradecer Ele pela salvação? Sabe, existe um degrau de orgulho ou de reputação que você ainda precisa vencer para chegar aos pés do Mestre. Se existe, entregue para Jesus hoje, sabe? O publicano, né, ele se humilhou e foi justificado lá no livro de Lucas 18. Tem uma passagem que fala que tem um fariseu que está dentro da sinagoga orando e falando, Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele pecador, eu entrego o dízimo do cominho, do endro, eu oro, eu jejuo, eu oro 3 vezes, e o pecador está lá na porta falando, Senhor, me perdoa que eu não sou digno de pisar aí dentro do templo. E Jesus exalta aquele homem publicano, aquele homem que se humilhou diante dele. A palavra fala que aquele que se humilha será exaltado. Essa mulher se humilhou e ela foi lembrada, ela foi exaltada. E aqui, queridos, eu quero concluir antes da gente iniciar o louvor, falando para você aqui que
Jesus, né, se você voltar um capítulo antes aqui, você vai ver que Jesus realizou um grande milagre curando o servo do centurião, né? Quem lembra do centurião de Cafarnaum? Muitos lembram. O centurião fala assim: Senhor, mas dizei só uma palavra, meu servo será salvo, e o servo dele é criado. Que milagre fantástico. E a palavra também diz aqui, um capítulo antes aqui também, que Jesus cura, ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus chega, está vendo um velório ali, Jesus ressuscita o menino. Olha que milagre fantástico. Mas nesse capítulo, queridos, Jesus realizou o maior milagre de todos, o milagre que Ele realizou na minha vida e também na sua vida. Ele realizou o melhor e maior milagre de todos, que foi perdoar os pecados e transformar aquela mulher numa nova criatura. Simão olhava para o vaso de alabastro e via apenas um objeto caro, mas Jesus olhava para aquela mulher e via o passado sujo dela, mas Jesus não julgava, Jesus perdoava. Jesus olhava para as lágrimas dela, e foi a melhor lavagem de pés que Jesus teve, porque ela lavava com as lágrimas e secava com o cabelo e perfumava com bálsamo. Ela honrou Jesus. Aquela mulher não precisou quebrar o vaso para mostrar a essência, ela precisou quebrar o seu coração aos pés de Jesus. E é isso que Jesus está pedindo essa noite. Ele quer que nós quebremos os nossos corações diante dele. Hoje Jesus está pedindo para mim e para você: traga algo quebrado. E Ele quer algo quebrado que seja o seu coração na sua presença. Simão deu jantar para Jesus, mas era só mais um jantar. Mas aquela mulher deu a sua alma para Jesus. Jesus quer as nossas almas. Se você se sente como Simão, correto por fora, mas frio por dentro, peça a Jesus um coração novo, que ainda dá tempo de você ser salvo, de você receber a salvação. Mas se você se sente como essa mulher, cheio de pecado, cheio de mágoas, cheio de cicatrizes, quebre esse coração aos pés de Jesus, e Jesus vai consertar cada uma dessas feridas. Jesus vai te limpar, te perdoar dos seus pecados e vai falar para você: vai em paz, você já recebeu a salvação. A quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco se arrepende, pouco adora. Se você recebeu um pecado, se você recebeu um grande perdão de Deus pelos seus pecados, você tem muitos motivos para adorar a Deus. Sabe, queridos, nós recebemos aquilo que tem de mais precioso. Deus, Ele separou o que tinha de mais precioso. Ele pegou o seu Filho unigênito. Ele pegou o seu Filho unigênito e entregou naquela cruz do Calvário, para que Ele fosse quebrado, despedaçado, morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, vencido a morte, vencido o inferno, para que eu e você pudéssemos receber o presente mais caro de todos, mais caro do que esse vaso de alabastro, porque custou todo o sangue de Jesus, a salvação eterna. Então, se você entende que você recebeu a salvação e você é grato por Jesus, fique de pé e nós vamos ouvir esse louvor, depois nós vamos encerrar. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos encerrar.
Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por este culto, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, pois nós cremos, Pai, que isso aqui não é apenas um jantar, Senhor, mas é um momento de adoração, de lágrimas, de quebrantamento na tua presença, Senhor. Quem muito é perdoado, muito ama, Senhor, e é isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Nós estamos derramando o nosso amor aos teus pés, Senhor, as nossas lágrimas, o nosso amor, nosso carinho, Senhor, nossa gratidão eterna a ti, Senhor, pela salvação que foi, Senhor, conquistada naquela cruz do Calvário, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão presente, Senhor, dos que acompanham pela live, Senhor, que possamos, Senhor, ter a consciência, Pai, de cada dia, Senhor, de que nós somos pó e ao pó voltaremos, Senhor, mas que um dia estaremos juntamente contigo, Senhor, reinando por toda a eternidade, em nome de Jesus. Leve-nos de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo da tua paz, da tua proteção, e dai-nos, Senhor, o final de semana abençoado, em nome de Jesus. Ergue a mão bem alta e recebe a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.